É um convite à reflexão também sobre a individualidade que somos nós. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias. A segunda parte, que vai tratar da encarnação dos espíritos. Na terceira parte, nós temos as leis morais. E na quarta parte, nós temos a fala sobre as esperanças e consolações. As leis morais, do que se trata a terceira parte do Livro dos Espíritos, traz para nós uma pergunta muito interessante. Kardec questiona na pergunta 614, que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Diz-lhe o que lhe deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Se nós pensarmos então que a lei de sociedade, esta mesma que nós estamos incluídos, e às vezes por uma questão instintiva ou de rotina, nós não observamos essa proposta de lei de necessidade, mas os Espíritos nos dizem que o cumprimento dessas leis que são de Deus, elas são necessárias à nossa felicidade. E percebam, quando eles dizem que ela nos diz o que devemos ou não fazer. Logo, essas leis, elas são importantes, porque grafadas na nossa consciência, nos orientam quanto à nossa evolução, quanto ao auxílio ao outro, a evolução que é coletiva, mas que também é individual. Então, com base nessa pergunta de O Livro dos Espíritos, nós vamos entender que a lei de sociedade, ela é necessária. Somente compreendendo os aspectos espirituais, os aspectos que envolvem o nosso comportamento frente à sociedade, frente ao outro, compreendendo de forma ampla, é que nós vamos conseguir ser felizes. Ora, e se nós estamos em uma sociedade e não compreendemos o seu papel na evolução espiritual de cada um e na nossa participação nesse contexto, no contexto geral, nós consequentemente nos tornamos pessoas infelizes. Vale lembrar, desta maneira, que apesar de nesse princípio, lá na pré-história, nós não podermos ainda chamar de sociedade as primeiras tribos de homens, tendo em vista o conceito que ela traz hoje, um conceito muito mais amplo, que diz respeito à civilização, que diz respeito a uma organização social e política, né? Vendo que nesse período nós não tínhamos isso ainda, mas nós vamos perceber a necessidade do contato um com o outro. E como nos primórdios da humanidade esse contato ele é importante. Basta vermos um dos pesquisadores, historiadores israelense, um pesquisador israelense, Yuval Noah Harari, ele escreve um livro sobre as principais descobertas científicas, arqueológicas, a respeito da caminhada da espécie humana sobre a Terra. Nossa Terra, que tem aí alguns bilhões de anos, né? Mas apenas há um milhão e meio de anos é que a espécie Homo sapiens, ela caminha sobre essa terra. Então, nós temos aí um período muito grande onde esse mesmo planeta, nós podemos dizer assim, foi preparado para receber esse corpo no qual nós estamos. Um planeta que foi preparado para adequar o nosso corpo e, por assim dizer, vivermos bem aqui, né? Mas esse pesquisador israelense, ele traz algumas teorias que embasam o desaparecimento de algumas espécies de Homo e por que a espécie Homo sapiens foi aquela que sobreviveu. Inicialmente, ele coloca alguns pontos bastante importantes, que outras espécies, como
o Homo neanderthalis, por exemplo, tendo em vista a sua arquitetura física, ele teria muito mais chance de sobreviver. Eram homens mais altos e, por assim dizer, tinham mais acesso ao alimento. Eram homens mais fortes, mais robustos e teriam, então, um processo de caça e pesca muito melhor do que o Homo sapiens, que tinha uma estatura menor. Não tinha uma vantagem física sobre essa outra espécie, inclusive dizer que, de acordo com as análises ósseas, o Homo sapiens tinha uma aparência bem mais brutal que o Homo neanderthalis, ou seja, o Homo neanderthalis era mais bonitinho. O Homo sapiens, de onde nós derivamos, era bem mais feinho. Mas uma característica bastante importante faz com que o Homo sapiens ele tenha um destaque nesse período. É porque ele é a única espécie que consegue formar tribos com um número maior de integrantes. Enquanto o Homo neanderthalis possui essa estrutura física que lhe permite o acesso ao alimento, esse mesmo Homo neanderthalis é aquele que, sentindo que a marcha para a exploração ambiental ela se torna mais lenta, ele começa a matar crianças e idosos. E, por assim dizer, começa a criar algumas desavenças entre as tribos que já são pequenas. Então, de certa forma, há uma separação dessa espécie de Homo. Sendo assim, separados, eles são presas muito mais fáceis. Enquanto que o Homo sapiens, juntos, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela sua estrutura física, ele consegue, então, se sobressair e explorar melhor o ambiente em que vive. E depois nós temos o período da agricultura, onde o homem ele não necessita mais sair e explorar um ambiente, ele consegue se estabelecer numa terra e ele consegue alimento, consegue água, consegue pesca, consegue um meio de sobrevivência e ele vai assim se desenvolvendo. O historiador também fala que, apesar da comunicação rudimentar que acontecia entre essas outras espécies, o Homo sapiens é a primeira a desenvolver uma comunicação que é comum a todos os integrantes de uma tribo. Então, uma tribo que se aproxima da outra, ela consegue compreender melhor o meio de comunicação pelo qual a outra tribo se comunica. Ou seja, as tribos elas não se separam. Por conta da comunicação que existe, elas conseguem se unir, formando então uma tribo cada vez maior. Então vejam que desde o início, o processo de comunicação, o processo de convivência, ele é importante para a formação da sociedade. E não é à toa que os espíritos dizem a Kardec que a lei de sociedade, ela faz parte da natureza. Kardec faz essa pergunta lá no quesito 766 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: a lei de sociedade, ela é uma lei natural? Ela faz parte dessa lei de Deus? Os Espíritos dizem: certamente. Deus não vos deu em vão a fala, nem tampouco os outros sentidos que todos vocês têm para se comunicar, para interagir uns com os outros. Então percebam, tato, olfato, visão, paladar, todos esses sentidos que nós conhecemos, ele é um meio de sobrevivência, mas ele é também um meio de comunicação. Ele é um meio de interação com os outros seres, uns com os outros, da nossa espécie com outras espécies. Então esses mecanismos que Deus deu para cada um de nós, eles não nos foram dados em vão. E é interessante ele chamar a atenção da fala. A fala, nosso principal meio de comunicação. Né? Alguns que falam pouco, outros que falam demais, mas é o nosso principal meio de comunicação. Hoje nós temos um idioma muito conhecido, que é o inglês. Nós conseguimos nos comunicar com pessoas que falam outros idiomas.
mas tudo isso se remete à fala. E interessante os Espíritos chamarem a atenção para ela. Quando nós vamos lá em João, no capítulo 1, nós temos a narrativa de que no princípio era o Verbo. O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Muito parecido, por exemplo, com as primeiras narrativas do livro Gênesis, quando nós vamos perceber que toda a criação, segundo este mesmo livro, que para nós é um livro com uma poesia maravilhosa, mas todo o processo de criação está ligado a "e Deus disse, e faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus disse que se separe a terra da água, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse." Então, em toda a história, a fala, o verbo, traz um sentido de criação para nós. Toda a fala, ela deve ser criação. Ela nos remete a esse sentido. E quantas vezes nós a utilizamos com o sentido de destruir? Deus nos dá a fala e os outros sentidos para criarmos laços. Mas nós muitas vezes utilizamos esses mesmos sentidos para destruir. Quando nós usamos a palavra para ofender o outro, quando nós utilizamos a palavra para criar desavenças entre o grupo, quando nós usamos a palavra a fim de julgar e atingir a outrem, quando nós utilizamos palavras pejorativas para nos referir a outras pessoas, palavras pejorativas para nos referir a nós mesmos. Então, é necessário nós repensarmos essa forma como nós lidamos todos os dias com os sentidos que nos foram dados para a comunicação, para a criação. E usemos de fato esses sentidos para a criação. Então, compreendendo de fato a necessidade de estarmos juntos, estarmos em sociedade, vivermos uns com os outros, nós podemos dizer assim: mas será que não há necessidade do recolhimento? Não há necessidade de estarmos sós durante um determinado período? Não há necessidade de pensarmos? Claro que sim. Toda reflexão a respeito do nosso comportamento, ela é bem-vinda. Desde que essas reflexões, elas nos tornem indivíduos melhores para vivermos em comunidade. Todo ato, todo pensamento que é individual, toda ação que parte de mim afeta a sociedade de alguma maneira. Vejamos, imaginemos nós aqui como uma sociedade, num sentido mais restrito, mas imaginemos nós, todos vocês que se dirigem das suas casas até aqui, vêm ao centro para ouvir, buscar Jesus, buscar reflexões. Aí imaginem que ninguém vem abrir o centro. Por quaisquer motivos que seja, uma ação de uma única pessoa afeta o conjunto inteiro. Algumas pessoas ficariam na porta esperando, outras pessoas iriam embora, outras pessoas reclamariam, claro, porque se deslocar da sua casa para o centro e ninguém vir abrir sem dar uma satisfação não é algo muito interessante. E quando nós alimentamos, por exemplo, o ódio, a raiva, o rancor, de fato é um sentimento que pertence ao indivíduo, mas é um sentimento que alimenta a sociedade. Da mesma forma ocorre quando nós trocamos a postura de agressividade por uma ação de mansuetude. Toda a minha ação, que é individual, ela reflete na sociedade. Quando nós vamos ver Jesus, por exemplo, quando ele nos diz: amai os vossos inimigos, é porque ele sabe que a convivência entre nós ainda é difícil.
Somos seres diferentes, cultural, social, econômica e por assim dizer. Espiritualmente, somos individualidade. Então, quando ele diz amai os vossos inimigos, é uma valorização da convivência, mas também um alerta para o nosso comportamento nessa convivência. Ele sabe que nós temos desafetos, mas ele diz: temos um desafeto, vamos nos aproximar emocionalmente desse desafeto. Quando ele diz: amai ao próximo como a si mesmo, Jesus faz uma referência dessa condição do indivíduo, da sua percepção de amor e de como esse indivíduo projeta essa percepção para o meio em que ele vive. Ora, se eu sou um indivíduo que não me amo, se eu sou um indivíduo que não me conheço, se eu sou um indivíduo com uma autocrítica fora dos limites e fora dos padrões, como é que eu interajo com o outro? Se eu sou um indivíduo que traz o julgamento entranhado nos meus pensamentos, como é que eu reajo com o outro? Como eu ajo com ele? Da mesma maneira o que eu faço comigo. Então vejam a profundidade do que Jesus nos ensina. E apesar de o ensinamento ser de há mais de 2000 anos, nós ainda nos encontramos num patamar muito parecido de dificuldades. O nosso pensamento não é ainda um pensamento coletivo, não é ainda um pensamento social. É o pensamento do que interessa a mim. É o pensamento do que é melhor para mim. Não é o pensamento do que é melhor para todos. E aí vem Jesus nos dizer: olha, se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se te arrancarem a capa, dê também a túnica. Olha Jesus nos ensinando a conviver uns com os outros. Olha Jesus nos dando o exemplo de como deve ser uma comunidade, uma sociedade cristã. E cá estamos nós, com as nossas indiferenças, com as nossas dificuldades na convivência, com as nossas preocupações, que são preocupações materiais. E Joana de Ângeles vai nos dizer que a nossa busca desenfreada pelas conquistas materiais ainda nos proporciona um vazio imenso. Nós estamos num momento bastante crítico, porque a percepção desse vazio nos traz uma tristeza profunda. E aí nós tentamos preenchê-lo com as conquistas profissionais que nós temos, com as atividades de trabalho que nós temos, né? Com aquele pequeno grupo de amigos em uma conversa, nas festas, nos jogos, em todo e qualquer tipo de prazer momentâneo que é trazido para nós. Mas esse vazio, ele continua lá. Porque nós ainda não conseguimos compreender a verdadeira necessidade de nos conhecer, de nos melhorar e de pensar socialmente. Quando Jesus impede que a mulher adúltera seja apedrejada, ele olha para ela depois e diz: mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Ela diz: Senhor, eu não sei, eles se foram. E lembremos nós que naquele tempo, uma mulher pega em adultério, por lei, ela era apedrejada. Eu não sei dizer onde fica o homem nessa história, mas a mulher, ela era apedrejada, né? Então aqueles homens estavam ali com aquelas pedras na mão para cumprir uma lei que regia a sociedade daquele tempo. E quando Jesus diz a eles que podem atirar suas pedras, aquele que estiver sem pecado, Jesus traz à tona não só a questão da necessidade de modificação de uma lei que é social, mas pôr em prática uma lei que está grafada na consciência, que é a lei de amor.
Então aqueles homens, cada um, deixa sua pedra sobre o chão e sai. E dizem algumas narrativas que os mais velhos primeiro, porque eram os que tinham mais pecados. Né? Então, vejamos a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Então ele dirige-se à mulher e faz a pergunta: mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Senhor, eu não sei. Eles se foram. E diz Jesus: eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Jesus dá àquela mulher uma nova oportunidade, um novo recomeço. Faz com que naquele momento a sua consciência ela se desperte para um ato que vinha sendo alimentado durante muito tempo. E naquele momento ele faz um favor social, porque ele restaura a dignidade e a vida de um ser humano, de um espírito encarnado que está ali para aprender. Imaginemos nós se mais uma mulher naquele tempo fosse morta por um erro cometido, como nos dias de hoje, onde pessoas são mortas pelas suas escolhas políticas, pelas suas escolhas sexuais. Naquele momento, ele recupera um membro da sociedade. Devolve-lhe a dignidade. E isso é um ganho social muito grande. E a nossa postura, como conhecedores da mensagem do Cristo, como indivíduos que se autodenominam cristãos, também deveria ser essa. Mas a grande maioria de nós, num país onde a maioria esmagadora se denomina cristão, sem contar, claro, as diferenças religiosas, é um país onde absurdos como os que eu citei anteriormente acontecem. Então, qual a visão que nós temos sobre o que de fato é a sociedade? O que para nós representa o meio em que nós vivemos? Começando, claro, pela célula máter da sociedade, que é a nossa família. E os espíritos dizem, quando Kardec pergunta o que poderia ocorrer se os laços de família se afrouxassem, e os espíritos dizem uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o reaparecimento, a fortificação do egoísmo. Então nós aprendemos a conviver socialmente dentro do seio familiar. Mas vejamos que paradoxo. A nossa primeira convivência social é na família. Mas observemos o nosso comportamento dentro de casa e fora de casa. Fora de casa, eu sou aquela pessoa que fala manso, que dá bom dia, que sorri para todo mundo, que agradece, que fala certo. Mas dentro de casa, muitas vezes, eu sou aquele ser agressivo, que não respeita o espaço do outro, que briga, que julga o tempo inteiro, né? Uma divergência e um paradoxo. Porque se a nossa primeira sociedade é a nossa família, o comportamento social desenvolvido dentro de casa deveria ser o mesmo que nós colocamos para as outras pessoas. Então é importante nós começarmos a observar como anda a nossa convivência uns com os outros. Como anda o nosso convívio com aqueles que estão conosco, os mais próximos. Porque dizem que quanto mais próximo, maior a necessidade de reparação. Eu acredito que a maioria de nós aqui, por mais que nós gostemos, e compreendamos e amemos as nossas famílias, nós vamos entender que existem indivíduos completamente diferentes em algumas famílias. Desde fisicamente a personalidade. Uns indivíduos mais calmos, outros mais alvoroçados, uns mais tímidos, outros mais espontâneos.
Então, quando nós começarmos a entender que essas personalidades que nós encontramos na nossa família, elas são personalidades que nós encontramos fora também, nós vamos conseguir compreender que em casa nós temos os professores e fora de casa nós temos as provas. Porque essas pessoas que estão no nosso lar são nossos professores. E somente compreendendo a essência espiritual que somos nós, é que nós vamos entender isso. Porque se nós levarmos em consideração apenas essa existência, nós podemos entender o outro como um verdadeiro problema. Na minha casa, citando um evento mais pessoal, mas na minha casa nós temos personalidades completamente diferentes. Eu sou a pessoa mais tranquila. Os meus irmãos, ao contrário de mim, são pessoas muito mais espontâneas e alvoroçadas. Eu sou a pessoa que fala baixo o tempo todo. Os meus irmãos da esquina, a gente consegue ouvir a voz dos dois. Mas são pessoas que me ensinam muito. Porque são pessoas que demonstram uma alegria. São pessoas que dizem o que pensam. São pessoas que me ensinam. São pessoas que me ensinam a respeitar o jeito que é do outro. Eu, às vezes, não gosto de ouvir música alta. Minha irmã adora um som estrondando dentro de casa. Mas eu consigo compreender e respeitar. Eu não gosto, mas respeito. E socialmente nós vamos encontrar essas situações. De gosto, nós não gostarmos. Nós precisamos aprender a respeitar o espaço que é do outro. Precisamos não olhar com olhar julgador. Então, se nós não entendemos essas experiências que nos são importantes dentro do lar, nós não vamos conseguir entender a importância da convivência lá fora, da convivência social. E aí eu vou achar que tudo aquilo que me vem é um problema. Que o meu emprego é um problema. Que a minha família é um problema. Que o local onde eu convivo, os meus amigos, os meus inimigos, os meus desafetos, que tudo o que está à minha volta é um problema. E aí eu entendo que eu não devo me relacionar, eu não devo conviver com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são falsas, as pessoas são mentirosas, as pessoas me enganam, mas eu não consigo entender, por exemplo, que a minha expectativa com relação a outra pessoa é muito grande e que não deveria ser. Então, se nós não entendermos essa nossa condição de espíritos imortais, nós não vamos conseguir pensar e expandir esse alcance que Jesus nos proporciona e nos convida, que é esse alcance do amor, o amor pleno, um amor que é para todos. Quando eu imagino a cena maravilhosa, é uma das minhas passagens favoritas. Mas quando Jesus olha para cada pessoa que está ali, pobre, com dificuldades, preocupados. Não nos esqueçamos de que a sociedade na época de Jesus era uma sociedade altamente desigual, onde os ricos eram muito ricos e os pobres eram muito pobres. Então imaginemos aquelas pessoas, cada um com a sua necessidade. Quando Jesus olha para cada uma delas e diz: por que andais preocupados com a vossa vida? Pelo que haveis de comer, e com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? E mais para baixo ele diz: com o que haveis de comer, por que vos preocupais? Olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não ajuntam em celeiros, no entanto, o vosso Pai que está no céu os alimenta. Não valei vós muito mais que eles? E quem dentre vós, com a vossa preocupação, podereis adicionar um côvado ao curso de seus dias? Quanto ao que haveis de vestir, não vos preocupeis. Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam. No entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer uma delas. Se Deus veste assim a erva que existe hoje para ser jogada ao fogo amanhã, não vestirá também a vós, ó homens de pouca fé?
Por isso não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos? Porque com estas coisas se preocupam os gentios, e vosso Pai que está no céu sabe das vossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus diz esta última frase, nos convidando à busca do reino de Deus que está dentro de nós, é que nós vamos compreender todas as outras coisas que estão aos nossos olhos. Porque compreendendo a essência que temos, compreendendo a nossa condição de espíritos imortais, nós olhamos para todo o movimento, para tudo que está à nossa volta de uma forma diferente. Tudo que está à nossa volta tem o seu lugar, aquilo que é transitório, mas aquilo que é essencial. E os nossos olhos vão se voltar para aquilo que é essencial. Então eu começo a ver o outro não mais como um problema. Eu vejo o outro como meu irmão, como o espírito imortal que ele é, como o espírito que precisa do seu tempo para amadurecer, como o espírito que, independente da sua condição, precisa do meu amor. Mas não, como nos diz Lázaro, não o amor no sentido vulgar do termo, mas como aquele sol que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. É esse amor exemplificado pelo Cristo, que não fez distinção de ninguém. Todos aqueles que chegaram até ele, leprosos, ladrões, prostitutas, fariseus, doutores da lei, todos eles receberam o amor de Jesus. Todos eles receberam aquilo que lhe era necessário. E aquilo que lhe era necessário com amor. Porque para uns, ele falou com a voz mais branda. Porque o coração deles e a consciência estavam prontos para entender aquela mensagem. Porém, com outros, ele foi mais firme, ele foi mais intenso. Porque aquela era a necessidade daquelas pessoas. Quem aqui é mãe e pai, sabe que os filhos, eles são assim. Ora, nós conseguimos dizer, meu filho, não faça dessa forma. Assim não é interessante. Olha, você não pode pegar o brinquedo do colega sem pedir autorização, tá? Vai lá, devolve e peça desculpas. Em outros momentos, a gente precisa ser muito incisivo. Meu filho não pode, não faça. Quer dizer que quando nós somos incisivos, nos falta amor? Não. Mas é porque naquele momento, aquele espírito consegue entender daquela maneira. Mas nós falamos, quem é pai e mãe, fala com a intenção de educar. E educar amorosamente, de forma geral. Claro que temos as exceções. Se nós somos assim, imagine Jesus. Então não lhe falta amor em momento nenhum. E é esse o convite que ele faz a nós. Que não nos falte amor quando nós nos dirigimos ao outro. Que não nos falte compreensão, que não nos falte respeito com o espaço que é do outro, com o espaço que é nosso, com o espaço físico, com o espaço emocional. Nós precisamos começar a compreender o objetivo de vivermos em sociedade. Porque as nossas escolhas, elas também precisam ser escolhas que vejam aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando eu não me importo de jogar uma casca de banana no chão e não me lembro que um idoso, uma criança pode pisar e se machucar, eu estou pensando na minha condição, mas eu não penso na condição do outro. Há alguns países, por exemplo, que jogar lixo no chão é crime, né? Você paga uma multa. Mas quando nós temos festa na nossa cidade, não vamos nem muito longe. Quando nós temos festa na nossa cidade, a coisa que a gente mais encontra é lixo espalhado pela cidade. Época de eleição, nossa, papel espalhado para todos os lugares.
né? Mas é só um papel de bala. Ah, mas é só um palito que a gente joga aqui. Mas de palito em palito nós temos mais de 7 bilhões de indivíduos no mundo. Imaginem se cada um pensar dessa maneira. Ah, mas é só um. É só um. Ah, é só hoje. Percebem? Como as nossas ações, elas afetam o meio em que nós vivemos? Então, que nós aceitemos o convite de Jesus. Comecemos a pensar na nossa condição de espíritos, em qual o verdadeiro papel daqueles que nos rodeiam na nossa evolução, mas também qual o meu papel no progresso daqueles que convivem comigo, no trabalho, aqueles que estão longe, aqueles de outros países, aqueles de outros continentes. Comecemos a refletir sobre isso. Porque aquilo que nós fazemos é aquilo que de fato nós somos. Então comecemos uma reforma que vem de dentro. Um conhecimento de dentro. A busca do reino de Deus dentro de nós. E à medida em que a nossa consciência se expande, a nossa compreensão das leis morais, ela também se expande. E por consequência dessa lei de sociedade, da necessidade de convivermos, da necessidade de lidarmos diretamente um com o outro. Então, ao invés de nos afastarmos dessa convivência, busquemos ser mais solidários. Busquemos olhar o outro com um pouco mais de sensibilidade. Busquemos abraçar, busquemos ouvir. Para que nós entendamos que às vezes a gente acha o problema da gente tão grande, mas quando nós ouvimos o problema do outro, a nossa visão muda. E busquemos olhar o outro como aquele ser que também precisa de atenção e de amor. Aquele que quando chega de mau humor, é aquele que não está bem. Ele não quis me ofender, mas ele não está numa situação tão agradável, possivelmente. Dirijamos as nossas melhores energias. Porque, meus irmãos, se nós buscamos um mundo melhor, se nós buscamos um Brasil melhor, essa melhoria, ela precisa começar dentro de nós. Pode parecer uma fala bastante piegas, mas é necessário que nós reconheçamos o cunho verdadeiro que ela traz. Nós só teremos uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade sem corrupção e sem todas essas mazelas que nós percebemos hoje e que nos envergonham e nos deixa tristes, quando esta reforma, ela partir de cada um de nós. Porque quando um único ser social se modifica, a sociedade inteira sente os reflexos dessa mudança. Que sejamos nós, pois, a mudança que nós queremos ver no mundo. Muita paz.